Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui nessa noite. É uma noite muito especial para nós. Esperamos muitos anos de ter nosso irmão Billy Paul Branham falar conosco, conta para nós o testemunho dele. Amém e amém. Vocês podem se assentar, irmão Billy Paul. Paul, vem cá. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão Ed. Vamos voltar para casa. Quantos gostam muito de irmão Ed? Amém. Eu gosto de ouvir quando ele fala. Fala, irmão. Ele virou a mesa às vezes, vira as coisas às vezes, sabe? Que quantos estão casados aqui? Quantos lembram quando você chegou e casou e você ficou tão nervoso? Hoje à noite, estou desse jeito. Mas é uma honra de estar aqui com vocês nessa noite, de ter esse tempo de companheirismo. Eu te agradeço. Eu agradeço a vocês esse convite e o Espírito Santo, a presença dele está conosco. Não porque eu estou aqui, mas porque ele está aqui. Meu pai me falou, eu quero que você esteja um ministro. Mas eu sei que Deus não me chamou para ser um ministro, mas ele diz, filho, qualquer coisa que você faz, tenta fazer o seu melhor. É por isso, eu sei o que significa de ficar aqui falando diante da noiva de Cristo. Se você não subir esse púlpito, você não sabe o que é para... Nós fomos chamados pela grande mensagem de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. Somos um povo mais privilegiado sobre a terra. Aquele menino estava tocando, meu pai me contou uma vez, não quero contar como piada, mas eu sempre lembro. Eu sempre lembro que ele falou, se Deus não te chamou para ser pregador, eu quero que você esteja doutor, médico, mas qualquer coisa, filho, seja o melhor. Se você quer ser vagabunda, não trabalha nenhum dia na sua vida, por favor. O que você vai fazer, coloca seu tudo, fazer seu melhor. Se você é um vagabundo, seja o melhor vagabundo possível. Então eu vou fazer meu melhor. Não é como piada, mas é só... Sabe, eu contei uma história para os jovens que tinham um jogo de futebol americano. Era 50-0 no intervalo. E eles bateram pisando na posição, tirando a bola. E o técnico falou, meninos, eu sei que vocês estão fazendo o melhor, mas tenta não ser uma desgraça, e tenta fazer um pouco melhor. Então eles voltaram e tinha um pequenininho, ele deu para ele falou, me dá a bola, eu vou fazer um touchdown. Ele era pequeno, mais pequeno no time. Ele recebeu a bola, quando ele deu a bola para ele, ele começou, o elefante disse, eu vou pisar nele, eu vou matar. E pequena coisinha derrubou ele e continuou assim. O tigre disse, ele é pequenininho, eu vou pegar ele. Ele pisou no tigre e continuou. E agora virou para 50-50. E depois 75 a 50. Então o pequeno time começou a ganhar. Ele disse, esse é a arma secreta? Onde você encontrou ele? Sabe o que é centopeia? De tantos pés. Ele disse, onde ele estava no primeiro tempo? Ele estava colocando o sapato. Então eu acho que isso que a gente estava fazendo por 20 anos, colocando nossos sapatos para que possamos pisar sobre Satanás, amém? Eu gosto disso. Como falamos, o irmão falou uma vez,
você só fala essas coisas porque irmão Branham era o seu pai. Falei, não, eu vou ser muito sincero com você. Quando Deus levou ele para casa, eu quero ser muito sincero com vocês nessa noite. Como o irmão Ed, ele diz, o irmão falando sobre o seu testemunho, se isso é o meu último testemunho, eu quero ser muito honesto com vocês, muito sincero. Meu pai falou para mim, filho, sempre fala a verdade. Você pode contar a mesma forma de toda vez. Deus me deu o maior privilégio de ser um filho de Deus, ser um filho de um profeta. A Escritura diz, eis que enviei Elias o profeta. Quando Deus me mostrou isso era William Branham, eu parei de fazer compras, eu parei de procurar. Isso não pode falhar, essa Bíblia não pode falhar. O irmão Vinha estava falando sobre o poderoso caçador e eu aprecio muito isso. É igual quando eu e o irmão Besco está caçando, você tem um rifle, mira de frente, mira atrás. E nós olhando para aquele através da mira, irmão Branham diz, não pode mexer com a mira. E quando atirou, ele disse, ele chamou antes, ele atirou como seria. Eu gosto disso. Eu falei, isso tem uma mira de frente e trás. O Branham disse, não mexe não vira para a esquerda ou direita, mas fala exatamente o que a fita diz. Fala o que eu digo, porque não é eu falando, mas é ele que está falando. Você não está feliz que você faz parte disso? Eu falei, isso é a mira de frente e isso é a mira de trás. E tudo isso é uma interpretação disso. Essa mensagem é uma interpretação da Bíblia. Eu falei, olha, isso é atrás. Se você vira frente à Bíblia, você não vai alcançar o alvo. Mas se você deixa alinhado, você vai atingir o alvo toda vez. Não é para todo mundo. Você sabe, quando você ouviu a palavra pela primeira vez, você é excitado, animado. Uma vez alguém diz, chefe, você sabe que eu sou cristã toda a minha vida, mas chefe, eu tenho algo para você ouvir. Pega esse livro e lê. Isto é a palavra de Deus. O chefe falou, tá bom, eu vou ler. E 2, 3 dias depois, ele falou, nunca mais me dá algo assim. Ele disse, por que, chefe? Ele disse, foi a coisa mais horrível que li na minha vida. E o cara falou, por que, chefe? Ele falou, porque o homem me chamou urbo. Ele diz, aquele homem, naquele livro, me chamou urbo. Ele falou, mas chefe, eu li a mesma coisa e ele me chamou águia. Amém. Como o irmão Billy disse ontem à noite, não era para todo mundo, mas somente para os eleitos. Você não está feliz que você tem esses ouvidos? Alguém falou, irmão Billy, às vezes você fica tão animado que você... Mas eu falei, eu não sei como falar porque não sou ministro. Mas eu vi o Redentor vivendo num homem redimido. Eu vi o que eu li nesta Bíblia abençoada, vivendo dentro de alguém que eu chamo Pai. Eu vejo ele desafiado de um lado para o outro, mas eu nunca vi derrotado. Eu vi ele fica diante de milhares, 10 milhares de pessoas e falou, eu tomo o controle sobre todo o espírito aqui para a honra e glória de Deus. Não era William Branham, mas Deus dentro dele. Eu não adoro William Branham, mas eu adoro o Deus que estava em William Branham. Foi um filho do homem, revelando o filho do homem. Todos nós somos a família aqui. Eu me lembro, eu queria ir jogar o basquete. Como vocês, eu queria jogar basquete e tal. As pessoas na garagem. Talvez indo para pegar donut ou uma coisa na mesa para comer. Mas tinha povo ao redor do mundo. Não tinha entendido muito bem tudo isso. Talvez papai com alguém
com desabilitado, uma coisa. Talvez eu queria ir pescar com o papai ou jogar basquete, mas a gente não tinha tempo para fazer isso junto. Porque ele tinha uma missão. Ele disse, meu primeiro amor é para Jesus, segundo amor é para a minha família e o povo, e depois o meu amor para vocês. Foi assim que ele vivia. Ele não era um homem rico, mas ele era um servo humilde de Jesus Cristo. Eu falei que ele era tão pobre que ele tem que pegar emprestado um terno para pregar. Ele estava tão pobre que ele tem que dormir numa plantação de milho, tem que passar roupa dentro de carro mesmo, para buscar a mensagem para você e eu, porque meu Salvador é tão pobre que ele tem que emprestar um ventre para ser nascido e um sepulcro para ser sepultado. Mas ele era o Rei da Glória para nós. Vocês estão entendendo um pouquinho o que eu quero dizer? Estou tentando colocar um fundo para o testemunho, para mostrar o tipo de pessoa que ele era. Eu várias vezes pensava que eu gostaria de ter um culto só para deixar as pessoas fazer perguntas de como o irmão Branham, como ele era. Não perguntas da mensagem, mas perguntas sobre a vida dele, sabe? Irmão Biscoe, irmão Billy estava pregando sobre criando uma atmosfera, você lembra? Eu me lembro uma vez, nós estávamos... Meu filho Paulo, meu menino, ele amava muito ele, e quando meu pai entra em casa, a gente tinha um escritório sempre cuidando das cartas, e meu pai sempre fala para ele, o vô vai terminar aqui com seu pai, mas a gente vai brincar depois. Vai lá, Paulo. E a terceira vez, eu já pedi paciência. Meu filho estava... Eu batei nele. Quando batei nele assim... Meu pai pegou as cartas e falou para mim assim. Foi muito estranho, meu pai. Ele disse, traz o seu filho aqui. Ele colocou ele no colo, abraçou ele, e ele disse, você ouviu o que o papai disse e o que o seu avô disse? Vai lá e a gente vai brincar depois. E ele falou, filho, eu quero falar para você. E meu pai falou, você tem que corrigir seu filho, mas você fez errado. Eu falei, pai, o que o senhor quer dizer? Ele disse, você bateu o seu filho com raiva. Isso é errado, tem que corrigir com amor. Porque ele tem um anjo guardando, e durante a vida dele é para proteger aquela criança. Quando você bateu o seu filho com raiva, você bateu no anjo. Não faz isso. Você tem que corrigir na maneira certa. E eu tomei cuidado desde aquele tempo. E como um jovem, eu comecei a viajar com o meu pai. Não era mais velho do que esse garotinho aqui, sentado aqui. Alguém falou para mim, perguntou, você pode contar sobre nós, para nós, como quando a primeira vez que você viu o anjo de Deus? E estávamos num hotel em Illinois, e meu pai sempre falava sobre Jesus. Como eu estou tentando falar para você na primeira parte do meu testemunho, eu vi aquela vida de Jesus que eu li na Bíblia. Eu não entendi muito tudo, mas eu vi.
Ele me contou sobre o anjo do Senhor, a aparência dele. And I believed in my daddy Eu because he creio, never told me nothing but the truth. eu acreditei no meu pai porque ele nunca contou nada, He's in a little hotel nada room. mais, nada menos do que a verdade. And I don't mean this in the way it sounds. Eu não quero Daddy, like, meu pai, big sabe? things, he wanted to keep it simple. Eu criei em tudo que meu pai falou It was e God ele hidden and queria revealed in simplicity. manter simples. Ele falou, a Bíblia é Deus We stayed in a revelado em little hotel simplicidade, room. Didn't even have a em humildade. E nós estávamos num hotel, a restroom. All we had was nem a tinha little banheiro, sink. só uma pia, você sabe? My dad's brother Donnie and I was E there o asleep. irmão do meu pai, Donnie, e eu, a About gente 2 or estava 3 o'clock in junto. the morning, I'll never forget it. Acho que 2 ou 3 de madrugada, eu nunca vou esquecer isso. Ele me acordou, tinha um travesseiro cobrando o meu rosto. Ele He falou, shook me. He said, me "Paul." agitou I said, "Yes, Daddy." e falou, ô filho. He Eu said, "You falei, know that sim, one papai. where Daddy talks about the angel?" Ele disse, você sabe, lembra quando eu falei He sobre said, o "He anjo? visited me tonight." Eu falei sim. Ele falou, ele me visitou, ele está aqui nessa noite agora, no quarto. I asked him if E I perguntei could para wake ele. up you and my brother Donnie. E perguntei para ele se eu posso acordar você And I don't say this because I'm nothing. e Donnie. E eu não But he falo says, isso. "The angel of the Lord O said, anjo you diz, can wake up Billy." você pode acordar Billy. I asked Daddy one time. Eu perguntei I said, para "Why, meu Daddy? pai, Did that happen?" por que isso He aconteceu? said, "Because Por que ele God falou called you to Billy? work with me, son." Porque Deus, ele respondeu, porque Deus te He says, chamou "When Daddy para takes trabalhar the comigo, pillow from your filho. face, Então ele falou, filho, quando o papai tira o travesseiro, você sabe onde está a pia? Olha naquela direção, você vai ver ele parado ali, no cantinho. I was just about this boy's size right Eu here. estava do tamanho desse garotinho aqui na minha And I'm ashamed to frente. say what I'm going to say, but I want to be honest with you. Eu quero ser, I was thinking ver- of an eu não angel quero- or something with wings, you know. eu estava imaginando algo com asas, Because I sabe? hadn't listened. Porque não escutei muito de perto o que meu papai falou. Mas eu sou British testemunha Columbia tonight. aqui em Colômbia Britânica nessa noite, quando ele tirou o travesseiro. Like that man standing right there. Eu vi, é igual com aquele homem parado ali, com os braços cruzados desse jeito. Ele olhou para mim desse jeito. Nossa, que susto levei. Mais uma He said, "He won't bother you, son. sensação no corpo. Ele falou, I'm a ele não witness to vai you tonight. It went fazer from nada a mal form com like você, that man filho. there into a mist and went out of the room." E ele pareceu como uma vapor e desapareceu, saiu do quarto. E desde aquele tempo, Always tell you when he come into the eu meetings. posso contar para vocês sempre quando ele entra numa reunião. And I don't Eu mean posso not me, you understand, sentir. you understand it, Brother Eddie. It's not me. Eu entendo bem, meu irmão. Irmão, não é eu. Você sabe disso, mas antes que irmão Brana falou, não mal entender o que eu estou falando, mas eu posso sentir antes ele falar que eu posso sentir a presença dele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu poder estar trabalhando na fila de oração e qual, mas eu podia sentir. I'm an eyewitness to Eu sou um testemunho it's the truth. que vi. E eu declaro para você, Traveling with my dad. do fundo do meu coração, Mighty meeting. lá na África, com todos esses intérpretes, como eu falei, a gramática ela era tão ruim que mas ele sabia onde ele estava parado, a posição dele. Ele estava ali uma noite na África com tantos intérpretes, com 9 intérpretes, e uma noite ele começou a falar, eu não lembro a palavra, mas ele falou uma coisa sobre a palavra de Deus, e passou esse intérprete, outro intérprete, e a gramática era tão pobre que ele nem sabia falar as palavras certinhas. Mas ele falou, o que você diz? Ele falou para o intérprete, o que você diz, você não falou o que eu falei. Ele disse, mas irmã Brana, você não conhece a linguagem, o idioma, mas ele disse, mas o Espírito Santo conhece essa língua. Amém. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele homem olhou, ele disse, irmã Brana, me conta. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, eu gosto disso. Irmão Collins, uma vez eu
falo isso com vergonha, away from the Lord one time. mas eu me afastei do Senhor uma vez. I was finished. Eu But he must want me to say it. estava terminado. Talvez ele queira que eu falo I thought I isso. knew more than anything. Eu Nothing. achei que eu sabia muita coisa, mas não sabia nada. Eu sei que você me ama. This testimony will help you. Eu espero que esse testemunho vai te ajudar. I come in one night. Eu entrei uma noite, I'd gotten away from him. eu me afastei um pouquinho do Senhor. I come into the house. Entrei na casa, Mom and Dad, mãe e pai, they raised us in the admonition of God. sendo criado no temor de Deus. A Christian home is the Jovem, greatest thing that you can have. uma casa cristã é a maior coisa que você pode ter. Meu pai, ele falou, I don't care how não good of a importa Christian home you was raised. se você foi criado Unless numa you casa have a cristã, personal experience with se você não tiver uma experiência pessoal rock and roll music will com get you. Jesus Cristo, a música rock e roll vai te pegar. Baby said that, that's what he said. Isso ele falou. Se você não tem uma experiência Rock and roll will get you. pessoal com Jesus Cristo, rock e roll vai te pegar, I don't know whether vai to te tell you or not, but I'm atingir. going to. Ah, I thought eu pensei, I want to leave home eu and quero see what this old world's about. sair de casa, deixar a casa, ver Nothing but a liar. o que tem no mundo. Satanás é um mentiroso. I heard Brother Andrew say last night. Eu ouvi irmão Andro diz ontem à noite, eu ouvi irmão Besco e eu ouvi irmão Vim. The greatest thing there is. Jovens, temos a maior coisa que existe. This is not no fairy tale. Isso não é uma fantasia, isso não é uma história de Batman, de ficção, mas isso é a palavra de Deus vivo. I left home. But Eu before I saí left, de casa Dad was out washing his car one morning. e I'd lavando been o out to carro, party the night before, eu fui numa festa a noite antes and e I just wasn't living right. eu não estava vivendo correto, sabe? Meu pai, ele veio. Before I tell this, I want to read you this little quote. Antes eu contei, eu quero ler uma citação. Sin will take Pecado you farther than you want to go. vai te levar mais além do que você quer Slowly ir. but surely. Devagarzinho, mas com certeza vai tomar And controle. sin will leave you longer E, than you want to stay. e pecado vai te deixar mais tão longe do que você queria Than you'll ever ir. want to pay. E vai custar muito mais do que você queria pagar. My dad, Meu pai, ele... I don't even know why I could even do such a thing. Eu não sei como eu podia fazer uma Oh, coisa God assim. checked me in my testimony. Mas eu sei que Deus me I'd been to impressionou a party aqui. that night, young Eu people. fui numa festa, aquela noite, jovens, eu fazia coisa que não deveria fazer, Not the next sabe? day, but E Dad was eu, washing the car and he said, no dia seguinte, meu "I've been pai, drinking that night." eu tava bebendo naquela He's noite, there washing his car. e meu pai tava lavando o carro dele. Outside of Jesus, he was the greatest friend that you could ever have. Ele era o melhor amigo que você podia ter, né? He got in Jesus. late last night, didn't you, son? Meu pai falou, você Yes, sir. chegou muito tarde, né, filho? Falei, sim, senhor. You want me to tell you where you's at? I said, no, sir. Eu falei, você quer que eu falo para você onde você estava? Eu falei, não, senhor. Eu sabia que ele He said, podia. Ele falou, Paul, Paul, he said, you believe Daddy loves you? você sabe que seu pai te ama. He says, you know Ele what I diz, think of you? sabe que Yeah. eu penso He de said, "Can't você. have you working in the meetings no more." Você não pode trabalhar na reunião mais. He said, "You can't live that kind of life, Paul." Não pode ajudar I mais. said, "Yes, sir." Porque você não pode viver uma vida assim. Eu falei, sim, He senhor. said, "Son," Ele disse, filho, he said, "you're starting down a wrong road." você está indo um caminho I said, errado. "Dad, I want to see Ontem à what's noite. about out there." He Eu said, falei, "You know better than that." papai, eu queria ver como He que said, é. "Don't go that route, Paul." Ele diz, Paulo, você Dad, I want to sabe see muito what it's melhor about. Have do you que ever been isso. tempted like that, young people? Jovens, velhos, But I give in to it, but don't you? eu It's a late hour, é uma hora tarde, but it's not a too hora tardia. Não é tão tarde I assim said, "Yes, ainda Daddy." para... He said, "Paul," he said, Ele "this diz, house, pai, people in Canada gave me." I said, "I remember that, Dad." ele diz, Paulo, He essa said, "You casa can't que o live povo that de kind of life and stay Canadá here."
me deu, você não pode viver uma vida assim e ficar aí nessa He casa. didn't compromise with nobody. Ele não comprometeu com ninguém. He said, I'll always be your daddy. Ele disse, eu But sempre vou this ser ain't my seu house." pai, mas isso não é a minha He said, "This is casa. just a place that Jesus lets you Isso live in." é um lugar que Jesus me deixou viver para criar vocês filhos, mas você não pode desonrar essa casa e agir desse jeito. Eu disse, pai, eu That's queria the worst mistake. sair do mesmo jeito. Eu queria sair, papai. Worst mistake. Irmãos, isso foi o pior erro. Old man, older man, Como um homem mais velho, ever made in this life. que é o maior erro de fazer. Nunca sai de casa. I said, I want to see what it's about. Eu falei, eu quero ver o que tem lá fora. Long enough, my friend. Eu sei que eu segurei você aqui por muito tempo, mas eu estou encerrando. I said, Daddy, I want to go. Eu disse, papai, eu quero sair. Espertinho, sabe? Ah, nem sabendo de nada. Só de ter diabo dentro de mim, sabe? Love me as much as Eu espero que você me ama ainda. Do mesmo jeito. But he knew how to handle it. Mas ele sabia como tratar com essas coisas. I hope that in the portals, God can let my testimony echo tonight. Eu espero que esse testemunho pode chegar até ele nessa Before you noite. go, he says, do me a favor. Ele diz, filho, antes de você sair de casa, faz um favor por papai. Eu falei, He sim, said, "Would you senhor. hold out your hands, Daddy?" Ele diz, pode estender as suas mãos assim para seu pai. Eu falei, não, não assim, I said, "What do you Paulo. mean, Daddy?" He says, "Hold them like this." Ele diz, faz assim. So I held my Não, hands out like that. eu fiz assim, com os meus He looked at me and he said, braços. "Turn around, Billy." Ele diz, vira, Billy, vira. He's washing his car, and I Ele turned estava around levando, like that. eu virei. Ele diz, olha para a parede. Igual como a gente está aqui. Ele diz, That's a vira. perfect cross. E ele diz, é uma cruz You're standing perfeita. right here today, Billy. Você está parado aqui hoje, He said, Billy. "This road leads to hell. E esse caminho é para o inferno. E outro caminho é para o céu. You can't walk them both at the same Não time." pode andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. He said, "Daddy can tell you what's Ele true." diz, pai pode falar para você o que é verdade, mas você tem que fazer, você tem que tomar a He said, "If decisão. you start down this road, Se você começa nesse caminho, eu jamais He esquecer, said, "Somewhere along the line, son, he's going to jamais vou esquecer isso. Ele He said, diz, "Because I claim you under the token over here." eu te reclamou debaixo do sinal, Somewhere along the line, em he algum said, "He's lugar, gonna turn you around." ele vai te virar. He said, "You talking about a rough road back." Você vai passar um caminho difícil para voltar, mas você toma a sua decisão hoje. E eu fiz a decisão, tomei a decisão errada. Eu fui naquele caminho. Nunca fazer uma coisa assim, irmãos. Eu fiquei doente. My so-called friend. Meus amigos, que eu chamei amigos, né? Just 15 more minutes. Eu Just 15 posso can't tell ter mais 10 minutos? I don't want to keep you. Eu não quero segurar você mais tempo, mas One night uma noite I walked into. I love to play cards. eu gosto de jogar jogos de cartas, sabe? Tudo isso do diabo, sabe? Mas eu gosto. Eu entrei um jogo de poker Law in our country. I don't know what it is up here, de Jeffersonville. but it's against the law in our country. Em nosso país é contra a lei I love de to play them cards. fazer Pretty good, you know. And I was esse tipo de jogo, I went sabe? in there and there was a big poker game in town. There was a bunch of money in from Chicago going around. I thought I could do pretty good with it, Billy. I know he's laughing. He knows what I'm talking about. I walked in that Apostar. poker game, E eu fui lá naquele jogo. Eu era jovem, 19, uma coisa assim. know what I was doing. Nem sabia o que eu estava fazendo, você disse. Eu entrei naquele jogo de poker e muita gente estranha. E o cara estava ali, ele disse, Sorry, this is a closed game. isso é um jogo fechado, não pode jogar. E o cara falou, eu conheço ele, ele pode jogar. Reverend Branham. Isso é o filho do irmão Brana. He said, "That's Reverend Branham's boy." He said, "Aren't you Billy Branham's boy?" I said, "No, sir." Ele disse, você não é o filho de irmão Brana? Ele disse, eu falei, não, senhor. Ele disse, você é um mentiroso. A boy like me. Eu disse, irmão Brana não vai ter um filho como eu. Eu nunca Identify pedi o respeito. Não podia identificar como o filho dele naquele jogo. Eu não podia. Eu falei, não sou o filho. I began to smoke and Eu comecei a fumar, fazer coisas sujas I got assim. sick one time. E eu fiquei doente uma vez. I had a dual ulcer and I was laying dying. Eu estava morrendo. My dad was gone. Meu pai You don't know what that's like.
Saiu. Eles tentaram achar meu pai por dias, mas não podia encontrar ele. Eu estava no hospital, você não sabe como foi. Eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia. As drogas, sexo, roupa. Você sabe que quando você está fazendo errado. Eu sabia que eu estava sujo, disfarçado de Deus. Eu era um jovem. E a gangrena entrou. Só tem menos de uma semana para viver se a gente não fizer cirurgia. Tentaram achar meu pai, não podiam encontrar ele. Os músicos podem chegar. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se meu pai estivesse aqui, seria melhor. Eu seria curado, mas não tinha pai para encontrar. Tentamos tudo, não podíamos encontrar ele. Muito difícil, jovens. Satanás ali é mentiroso. Mãe e pai, nunca é tão tarde. Eu estava ali, o doutor disse, o médico disse que a gente vai fazer a cirurgia. A minha avó, ela disse que ela vai assinar papel. Eu era jovem, com gangrena. Você vai ter que levar junto com você uma bolsa, sabe? Depois da cirurgia. Eu comecei a chorar. Eu pensei, se meu pai estivesse aqui, eu sei que tudo estaria bem. E aquele dia ele foi preparado à noite antes e de manhã, raspando a barba, me levando, preparando. 7, eu acho que a cirurgia foi marcada para 8h15. E eu senti uma mão no meu ombro. Eu levantei e vi, era o meu pai. Ele olhou para mim assim e disse, oi, Paulo. Eu falei, oi, pai, onde o senhor estava? Ele falou, Paulo, você lembra quando você era garotinho? Já passou uma hora. Lembra o testemunho que eu contei sobre o anjo? Meu pai falou, você lembra aquela noite quando o papai contou sobre o anjo? E Deus deixou você ver o anjo? Você lembra disso? Eu falei, sim, senhor. Ele disse, eu estava em Colorado, nas montanhas, com uma família. E aquele mesmo anjo que você viu falou para mim, vai lá para Billy, ele está em perigo agora. Deus, ele não esquece. Ele disse, filho, o caminho de transgressor é difícil demais. Eles podiam fazer a cirurgia. Eu falei, pai, ora para mim. Ele disse, não vou orar para você, filho. Você que pecou, você tem que orar. Mas se você está pronto de entregar e devolver o seu coração a Jesus, eu creio que Ele vai te curar. Eu entreguei a minha vida para Jesus aquela noite, aquela manhã. E Ele disse, Senhor, cura meu filho. Ele voltou a ti, Senhor. Fazer curado para servir a ti todos os dias da vida dele. O médico disse, irmão Branham, eu estou muito feliz que você está aqui, eu tenho que fazer a cirurgia. Meu pai disse, você pode levar ele para fazer o exame mais uma vez? Ele disse, eu vou fazer isso, mas isso não vai mudar nada. Mas você não entende, irmão. Billy estava afastado a Deus, mas ele voltou hoje. O médico me levou para aquele lugar para ser examinado. Aquele aparelho que eles usaram, ele voltou e disse, irmão Branham, não entendo, mas ele está completamente bem. Não tem nada. Tá tudo bem, não pode ver? Porque ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Nunca ir aquele caminho. Isso é somente o meu testemunho. E para os ministros fazer essa pregação, né?
But my kids is out, Meus filhos, and it's late, é muito tarde, but it's not too late. mas não é tão tarde You see, but para Brother não Branham's dar gone, a sua vida. Irmão Branham partiu, but that one that I give testimony mas about, aquele que eu testifiquei sobre, ele está aqui nesta He's noite. God of the now. Ele é o Deus de agora, Deus de agora. You say, is he still the same? Absolutely. Você disse, ele é o mesmo? Absolutamente o mesmo. Ele pode fazer a mesma coisa como ele fez na Índia. Know the secrets of the heart? Ele ainda conhece os segredos do coração. Ele ainda salva, ele ainda pode curar. Então por que você está com medo? You say, my kids are away. Ele disse, meus filhos estão fora. There and all of their offsprings with them. Isaías diz que até com os seus, a sua descendência vai estar com você. Apply the token. Tenha fé, aplica o sinal então. Walk that road. Caminhe este caminho Live that life. e vive essa vida. It's the authority. O pecado vai te levar muito mais além do que você quer ir. Slowly but surely. Devagarzinho. E certamente vai tomar controle. Sin will leave you E pecado vai te deixar muito mais tempo onde você queria ficar. E vai custar muito mais do que você quer pagar. The old ship's been in the harbor a long time, folks. O navio velho estava na porta por muito tempo. E esses irmãos declararam para vocês a palavra That Malachi 4 has que Malaquias 4 the falou. revelation come to the A prophet. revelação veio ao profeta. You said what the prophet E said. vocês falaram o que o profeta disse. Gorbachev, he's got you all asleep. Todos que estão dormindo, paz e paz. Mas depois, destruição, The red Vem. lights are flashing. porque essas luzes vermelhas estão piscando. O trem está Time to go home, na Brother estação. Young people, you gotta have that personal experience Jovens, with você Jesus tem Christ. que ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Mãe, pai, não desista. A Não minister pode brother desistir. come to my Um dad. amigo ministro veio a meu pai, ele disse, irmão Brana, eu orava para o meu cunhado por muitos anos. Ele bebe. He said, "Is it worth it?" Vale a pena? Ele parece que está só piorando. Sabe o que meu pai falou para He ele? said, "Was Calvary worth it for you?" Foi Calvário vale a pena? Então nunca desista. Não pode desistir. Aí jovens não ir no caminho que eu ia, que eu fui. Senão, Claim the token. olha, mãe, pai, segura o sinal, continue crendo. Nós temos se eu tiver mais confiança para falar para eles que eu tenho lugar, eu tenho outro lugar também, já seguro. E aquele voo celestial, aquele voo 777. é o voo 777. And by God's E grace, pela graça de Deus, eu tenho um sinal nessa noite. E eu vou chegar ali e diz, pai, ele vai dizer, bem-vindo, meu filho, bem-vindo para casa. Deus abençoe.